Aumenta meu amor por Ti, ó Deus, para que eu possa servir-te melhor cada dia que passa. Faze que as palavras e os ditames de meu coração sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. A recuperação da habilidade simbólica é o abrir da porta mais elevada que temos dentro de nós, para acesso direto a Deus. É uma tarefa que basicamente resume todo o esforço de todas as escolas sérias que já existiram no mundo. Na alquimia, a fusão entre Sol e Lua para chegar na Pedra Filosofal. No hermetismo, a mesma coisa. Na Rosa Cruz, a união cabeça e coração. Santo Tomás de Aquino tentou fazer isso unindo filosofia e religião. Alguns, pela prata, que seria o aspecto intelectual, tentaram deixá-la dourada. Alguns, pelo ouro, tentaram trazer um aspecto de prata para o ouro para fazer essa fusão. Não seja por uma via ou por outra, todos estão se esforçando para chegar nesta porta, simbolizada aqui pela tireoide, em que você chega na libertação plena do Calvário. Essa é a porta que a gente abre. Na Cabala, seria a 11ª séfira da árvore da vida. Normalmente você encontra 10 séfiras. A 11ª é oculta. Você tem que chegar nela. É trabalho humano chegar lá. Não é dado. Então, eis aqui a principal tarefa. Qual é o nome dessa séfira? Dat, que significa a genialidade do conhecimento. Então, basicamente, o simbolismo, seja do corpo humano, seja qualquer simbolismo com S maiúsculo, ele está te convidando para o mundo da profundeza. E de outro lado, a gente tem o mundo da superfície. Do que constitui o mundo da superfície? O mundo do signo, da linguagem, portanto, as línguas que temos. Nós temos o conhecimento formal, que se aprendeu na faculdade, o conhecimento científico, não só científico, filosófico também, que é o conhecimento formal. Nós temos as ideias humanas. E, por fim, a memória consciente. Então, aquilo que você lembra. Tá certo? Então, claro que o mundo superficial tem mais características, mas eu elenquei essas que eu entendo que são as principais para nós. No mundo da profundeza, nós temos, então, em vez de conhecimento formal, nós temos a sabedoria. Então, por exemplo, esse cara é um gênio. Não significa que ele seja sábio. A sabedoria é outra característica. O pessoal confunde bastante genialidade com sabedoria. Às vezes você encontra uma sabedoria em pessoa que não tem conhecimento formal. A sabedoria vem do coração. Na psicologia moderna e junguiana, a gente chama que a sabedoria está no inconsciente coletivo ou no inconsciente. Nós não temos ideias humanas, nós temos arquétipos no mundo da profundeza. Nós temos o inconsciente aqui, que eu já coloquei aqui. Consciente. Faltou um N aqui. Inconsciente. E o símbolo, ele é algo que você acessa por aqui, mas que te leva para cá. O símbolo
é uma ponte que tenta unir a sua consciência que está aqui no mundo da superfície para chegar aqui. Tem várias formas de símbolos. Uma música pode ser simbólica. Uma obra de arte. A Bíblia é inteirinha, cheia de símbolos. Quando você lê ela ao pé da letra, você come muita bola, não entende quase nada. O Evangelho de João, que é o mais profundo, ele é inteirinho simbólico. Lembrando então, por que eu fiz esse esquema? Que o símbolo em si ele não tem poder, como foi falado na reunião passada. Mas ele te leva para essa profundeza onde o verdadeiro poder está. A verdadeira sabedoria está. Se você parar no símbolo, você faz a idolatria. Tudo que eu vou falar hoje tem a finalidade de despertar em vocês um caminho para a profundeza. Na reunião passada eu trouxe o símbolo da estrela, que é aquele elemento de vitalidade que quando é jorrado na sua consciência pelo símbolo, que o símbolo te leva, você começa a ter uma nova seiva, um novo sangue que vai frutificando o seu inconsciente, você vai desabrochando. Hoje eu vou trazer o símbolo da lua para vocês. E um pouquinho do sol. Sol, lua e estrela. Essa tríade é o ponto principal para você diagnosticar o porquê estamos na superfície, por que não acessamos a profundeza e também o que é a profundeza e qual é a direção que temos que tomar que é dada pelas estrelas, o zodíaco. Então, Sol, Lua e zodíaco. Essa é a base de tudo que nós vamos falar hoje. Com essa base, poderemos depois adentrar no simbolismo do corpo humano. Do contrário, não vamos chegar nem perto, vai ficar só um copia e cola. Ah, os pés significam isso, a cabeça significa aquilo. Aí você fala, que legal, tá, isso. Precisa um pouquinho mais do que isso. Para eu começar o trabalho, eu vou recorrer ao Lohengrin. Lohengrin é filho de Parsifal, né? Basicamente, existia um herdeiro legítimo que era muito jovem. E ele sumiu, desapareceu. Se ele sumiu, não ia ter quem assumiria aquele principado. E existiam dois personagens, o Ortrud e o Telramund. E eles então culparam a irmã do príncipe de ter sumido para ela assumir o cargo no lugar dele. Portanto, a corte imperial convocou ela. E antigamente, como é que você provava a sua inocência? Você ia para porrada. Quem sobrevivesse é porque Deus assim quis. Só que é uma donzela. E não tinha ninguém para protegê-la. Sozinha. E não tinha ninguém para defendê-la. O que ia acontecer pela lógica? O que a lógica diz para vocês? Ela ia se dar mal. Certo? Só que, por um milagre, aparece um cisne enorme no rio. Isso é muito simbólico. E em cima desse cisne, que é um barco em formato de cisne, um cavaleiro nobre, poderoso. E ele desce, não diz o seu nome nem de onde ele veio. Ele só diz o seguinte: eu vou te defender, com uma condição. Não me pergunte de onde eu vim, não pergunte o meu nome, e você tem que casar comigo se eu vencer. E aí, você topava? Bom, numa situação de desespero, né, é aquilo ou é fio da espada? Fica até fácil você escolher. Eu casava quantas vezes vocês quisessem. Bom, enfim, ela aceitou, casou e o guerreiro nobre, de fato, venceu e provando a inocência dela. E ela então se tornou a duquesa, ela se casou
e mais do que esse ato nobre, esqueci de falar um pequeno detalhe importante. Quando ela viu esse cavaleiro chegando, essa feição era familiar, não era uma pessoa completamente estranha. Sabe aquela sensação de que eu conheço essa pessoa, mas eu não sei quem que é? E ela se lembrou que ela conhecia essa pessoa porque esse rosto aparecia para ela em sonhos. Lembre do mundo das profundezas, que não acessamos. Lembre que o Jung fez uma terapia psicológica inteirinho, uma grande parte baseada em interpretação de sonhos. Então, por ter essa sensação de uma pessoa conhecida, ela topou, mas aí ainda assim é um desconhecido. Bom, passado algum tempo, o que aconteceu com esses dois inimigos aqui? Eles começaram a buzinar na orelha da Elsa, essa mulher chama Elsa. E que assim, como você está casada com um cara que você não sabe quem que é, você não sabe o nome dele, de onde que ele veio, e se ele tiver um passado tenebroso? Como é que você pode confiar, né, esse principado todo na mão de um estranho? Aliás, o povo pode ir contra você tem uma responsabilidade. Ou seja, começou a colocar na cabeça dela elementos da lógica. Ela pensa, lembra do voto que ela fez de nunca ter feito. Olha, eu não posso perguntar o nome dele nem de onde ele veio, mas ela não aguenta, não resiste. E pergunta o nome dele e de onde que ele veio. O problema é que quando ela pergunta isso, ela também acabou se esquecendo nesse processo das obras todas que ele vinha fazendo. Era uma pessoa muito nobre. Quando ele venceu o inimigo para salvá-la, normalmente você mata o inimigo. Ele não matou esse inimigo, ele deixou esse inimigo vivo. E continuou fazendo muitas obras nobres, de luz. Mesmo ela tendo a sensação de conhecê-lo e mesmo observando os frutos da planta que chegou até ela, isso não foi suficiente para deixá-la na fé. Ela decidiu cair na dúvida. E quando ela questionou, ele disse: meu nome é Lohengrin, sou filho de Parsifal, porém, perdeu o marido, meu bem. Ela foi embora. E o cisne, que era o barco, onde trouxe Lohengrin, se transforma no irmão que havia sumido. O verdadeiro herdeiro. E assim acaba a ópera. Mas aqui resume, talvez, o último ensinamento pré-iniciação. Só isso. Tanto que é a última obra que o Max Heindel coloca no Mistérios das Grandes Óperas. É a última. É uma das últimas lições do curso suplementar de filosofia, que são 40 lições. Por que é uma das últimas lições? Então, hoje nós vamos entender tudo isso. Pelo símbolo. Outra e última história que também demonstra o perigo de você perder a tal da fé. Claro que a gente vai explicar o que é essa fé, não é a fé que a gente entende aí na rua. Nós estamos falando que é uma escola de filosofia esotérica, né? Então a gente vai definir melhor o que é isso. Seria o que aconteceu com a mulher de Ló, na Bíblia. Não sei se vocês se lembram, né? A Sodoma ia ser destruída e o Ló estava lá com a família dele e aparecem dois anjos. Não é que apareceu, tipo eu lá, tudo bem Ló, vim te socorrer. Não, apareceram dois anjos, segundo o símbolo bíblico. Imagina, aparecem dois anjos na sua frente. Eu vim aqui salvar você porque Deus vai acabar com a cidade. E não sei se vocês se lembram, não era só que ele veio avisar, eles estavam cercados, cercaram a casa e iam entrar na casa e ia matar todo mundo, filho. Ele chegou a oferecer as filhas para os guardas, para vocês terem uma ideia no desespero. Não, fica com a minha filha aqui. Elas estavam, e os maridos prometidos estavam dentro da casa. Olha, a situação era essa. Esses dois anjos conseguem puxar o Ló para dentro da casa e fala: foge pelo fundo com uma condição. Não olhem para trás. E o que a mulher de Ló fez no caminho, na jornada? Não aguentou a gostosura, né? Deu aquela olhadinha, né? E aí virou o quê? Uma estátua de sal. Famosa história.
tanto o movimento da Elsa de perguntar para o Lohengrin quem ele era, como a tentação de olhar para trás e virar uma estátua de sol, é o mesmo princípio que nós estamos falando em diferentes mitos. É o mesmo. Que é o princípio do movimento retrógrado, que necessariamente está na sua inteligência na medida em que você se encarna na matéria. Não é fruto das hierarquias da esquerda, não é fruto dos demônios criados simbólicos ou reais. É condição da matéria. Um filósofo muito importante, Henri Bergson, que é um francês, ele chama essa característica de intelecto materialista ou inteligência matéria. Então, essa é a hora que eu escrevo no quadro. Inteligência matéria. Qual é a característica da inteligência matéria? Foi a inteligência matéria que fez a mulher de Ló olhar para trás. Foi a inteligência matéria que fez a Elsa perguntar para o Lohengrin qual era o nome dele. E a inteligência matéria faz você fazer um monte de perguntas que faz você se transformar em estátuas de sal na sua vida. Porque se a gente não fizer esse movimento que é pessoal, não vai adiantar você abrir o livro para ler o simbolismo de nada, nem do corpo humano, que é o símbolo mais importante. Por quê? Porque o corpo humano é reflexo da árvore da vida. E você precisa comer desse fruto para superar o estado de morte que estamos, de doença e morte. Então, a inteligência é o movimento retrógrado. Inteligência matéria, tá? Retrógrado, acho que tem acento. Ele também é o movimento do decrescimento. A inteligência material é também da inversão do movimento. O que é a inversão do movimento? O não movimento, o imóvel, o parado, o estagnado. Inversão do movimento. Ele é oposto à intuição. Intuição. Tem algumas outras características que daqui a pouco eu falo, mas eu vou deixar essas aqui. Tá todo mundo pegando isso daí? Então, anti-movimento, parado. Oposto à intuição, à sabedoria do coração. Oposto à evolução e ao crescimento. Então, ele é do decrescimento. Ele também tem a característica do descontínuo. Por que isso é importante? Descontínuo. Porque o descontínuo é o seguinte, a nossa mente ela não consegue entender o todo das coisas. Ela precisa pegar o todo e classificar em pedaços para analisar. Pedaço por pedaço. Depois ela cria uma teoria para juntar tudo. O problema é se essa teoria representa o todo de verdade. Aí outros 500. Vocês entenderam isso daqui? A gente pega um fenômeno como um todo e começa a quebrar para entender, classificar, atribuir valor. Né? Essa inteligência
matéria, pessoal, ela é, na verdade, um tipo de luz que existe que vem da consciência. Agora vem o segundo diagnóstico que eu quero dar para vocês. A consciência tem 3 luzes. Essa consciência de vigília aqui tem 3 luzes. A primeira luz é criadora, consciência criadora. A segunda luz, ela é luz reflexiva, que é a da inteligência, junto, né? Que é o que nós estamos estudando hoje. E por fim, nós temos a luz da revelação ou moral. Aqui nós temos o poder de sermos co-criadores. Aqui nós temos o saber do verbo. E aqui nós temos a ação iluminada, dada pelo Espírito Santo. A consciência tem essas 3 características. Agora, vem a pergunta que não quer calar, e aí vai começar a fazer tudo um pouquinho mais sentido. Nós estamos estudando essa característica, por enquanto. Nós passaremos hoje por essa característica e vamos beber um pouquinho dessa daqui, ó. Só um pouquinho. Isso aqui a gente vai voltar depois, outro dia. Essa inteligência matéria que eu acabei de falar, ela, na verdade, é um pedaço disso daqui, mas a consciência reflexiva, ela em si ela não é ruim, ela não é retrógrada. Ela é para frente, na sua originalidade. Mas existe um pedaço dele, que é quando você está encarnado, que você perde a capacidade de acessar a parte original e fica só preso no retrógrado. Então, por isso o trabalho de recuperar o todo dessa reflexão. Nós precisamos refletir, porque sem reflexão não tem conhecimento. O problema é que a gente só reflete o retrógrado. Esse que é o problema. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a consciência reflexiva agora. Você tem dúvida que você está me vendo agora ou não? Não. Você tem certeza de que você está me vendo? Sim. Como é que você pode provar que não é o seu cérebro criando uma representação de mim na sua cabeça e eu sou uma ilusão? Eu não tenho essa informação para te dar. Pois é, ninguém tem. Não tem como provar que eu estou aqui, sabia? Do ponto de vista formal. O filósofo chamado Kant, ele ficou tão preocupado com isso que a teoria inteirinha dele foi de que o conhecimento está só na cabeça do homem e nunca fora. A teoria kantiana, né? Aí dele vem Hegel. Agora, quando você pergunta, será que o Arthur é real ou não? Que inteligência você acha que você está usando? Eu estou pensando sobre, estou refletindo, Quando você analisando. Sobre, você está refletindo. Vocês entenderam o que é a consciência reflexiva? Agora, quem vê o Arthur? Na verdade, é a sua consciência que me vê. O que a lógica retrógrada faz? Você esquece da sua consciência. Esqueci que eu vi o Arthur. Eu vou discutir se o Arthur é real ou não. Vocês entenderam? Você se desconecta da coisa em si, do mundo real. O grande problema hoje é que nós pegamos a reflexão como conhecimento. Supondo que o conhecimento é a verdade.
Só que você começou a refletir da consciência, ciência que é dada. É dada. Eu não estou aqui porque você me produziu. Estou aqui porque nem eu sei porque eu estou aqui. Se eu soubesse, eu seria uma pessoa mais feliz. Eu não sei qual que é o sentido da vida, por que eu estou aqui. Eu tô brincando. Então, vocês pegaram? Então, essa caneta está aqui. Eu estou vendo ela com a minha consciência. Aí eu começo a refletir. Por que ela é vermelha e não azul? Então, a gente cai nas perguntas. E daqui, eu não preciso me aprofundar, que saem as grandes perguntas da humanidade. Que são todas reflexivas. Que se perder o contato com a consciência das coisas em essência, ela se torna retrógrada. Vocês pegaram? Então, o primeiro ponto que vocês têm que se perguntar é: o que eu penso está conectado ou não com a minha consciência? Eu só posso pensar em cima do que a minha consciência me mostra. Por isso, a consciência de reflexão está associada ao voto de obediência. Eu não posso refletir sem obediência. O que você aprende hoje desde o iluminismo? Que a razão é autônomo. A reflexão, ela se basta em si. E é através do racionalismo, que é reflexivo, que eu vou iluminar os mistérios obscuros e ter autonomia e liberdade. Então a liberdade, hoje, ela está associada a se eu sei pensar ou não. O problema é que eu penso em cima de reflexo. Se eu não tiver obediência de refletir sobre a consciência, eu estou iludido. Deu para pegar? Bom, está gravando, depois vocês escutam o vídeo quando for publicado e reflitam sobre o que seria isso. Se você fizer um exame, eu aposto com você dinheiro que quase todas as ideias da sua cabeça não estão conectadas com a sua consciência. Esse é o primeiro diagnóstico. Então, como é que você vai pegar um símbolo para interpretar se você ainda não fez esse contato? Por isso, Max Heindel dá um seguinte exercício: observação. Observa. Para você ver as coisas com a sua consciência. E o que você anda na rua fazendo dentro de você? Pipipi, pipipi, a sua cabeça não para. Primeiro ponto. Pegaram? Mas vamos supor que você não é uma pessoa comum, com pouca profundidade. Você é uma pessoa que fez escola, filosofia, psicologia, estudou mitologia, astrologia, frequentou 20 anos de yoga, depois 40 anos de Rosa Cruz, depois você foi para Cabala. Você é um cara que você tem 300 anos, né? Você já frequentou um monte de lugar, então você sabe das coisas. Então, se você fez tudo isso, né? Você acha que sabe pensar, só que o seu pensamento ele é reflexivo. Lembre-se, né? Agora nós vamos começar a traçar 4 aspectos do pensamento reflexivo, que é a base, inclusive, da ciência. Primeira característica da mente retrógrada ou intelecto materialista é a imobilidade. Por isso, estátua de sal. Estátua no símbolo, né? Por que a mulher de Ló virou estátua de sal? E aí a gente vai chegar num cara chamado Salomão. Por que imobilidade? Qual que é o princípio da ciência racionalista que fez esse ar-condicionado, que ainda bem que fez, senão a gente está morrendo de calor. Ainda bem que é o racionalismo império, né? Por exemplo, o André que filma, ele está lá na Alemanha. Como é que ele subiu num avião e o avião subiu, desceu, né? E ele vai, se tudo correr bem, Deus queira que ele volte, né?
Ou seja, você entra no avião, você sabe que o avião vai subir. Daqui a pouco eu vou entrar no meu carro, eu vou dar partida, eu sei que vai ligar. Agora, se não ligar, mas eu tenho uma previsão do, sei lá, bomba de combustível, acabou a gasolina, acabou a bateria. Então, mesmo que não pegue, eu consigo prever. Por que eu posso prever? O que me permite prever? É o conhecido ou o desconhecido que me permite prever? Conhecido. Não há nada debaixo do sol que seja novo. Tudo já aconteceu. Salomão. Para eu entrar no avião e ele subir, eu tenho que garantir que ele faça sempre a mesma coisa, pautado numa lei da natureza. Isso é movimento ou é imobilidade? O que garante a eficácia da ciência é a sua replicabilidade. Você está deprimida? Toma antidepressivo. Por que eu te dou um antidepressivo? Porque eu já testei 200.000 vezes que quem toma antidepressivo melhora. Isso é novo ou é velho? É velho. Então é estagnado. É imóvel. A inteligência materialista sempre busca o imóvel. Isso não é ruim. Você só tem que entender a característica. Pegaram? Guarda aí. Lembrando em Eclesiastes, né? Na Bíblia, você encontra isso daí. Assim, ó, o que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Mesmo que alguém afirmasse algo. Olha, isto é novo. Eis que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados e também aqueles que lhe sucedem. Não serão lembrados por seus pósteros. Eclesiastes 1. Segundo aspecto da consciência reflexiva. Aquela parte da inteligência reflexiva que está na matéria, que a gente tem que superar. Ela fabrica as coisas. Fabricação. Tem que traduzir a palavra fabricação. De terça-feira eu estou participando de um grupo online. Surgiu o assunto sobre carne cultivada. Vocês já viram isso? Está sendo cultivo de carne. No Brasil tem a JBS, né? Amigo de alguns políticos, que está produzindo carne cultivada. Como é que funciona a carne cultivada? Você pega células-tronco, normalmente de um embrião, de um bicho, você fecunda lá in vitro, faz um embrião, e ali você tem muita célula-tronco. A célula-tronco, o que é a célula-tronco? É uma célula indiferenciada. Aí eu pego, por exemplo, o tecido da picanha do boi sem matá-lo. Só arranco tipo biópsia. Vou lá e dou um teco. E aí coloco dentro do processo e a carne e a célula-tronco, portanto, ela começa a se diferenciar em picanha. E eu começo a criar picanha em laboratório, sem matar o boi. Aí os veganos estão com a boca já cheia de sangue. Agora eu vou poder comer carne, né? Não. Se você vai ingerir isso ou não é outra história. Mas surgiu esse papo lá. Ai, meu Deus. O papo, obviamente, eu não estou aqui discutindo se os veganos vão comer ou não, se os vegetarianos vão comer ou não. Isso aí é outra questão. Não é questão reflexiva. É a luz moral que diz isso. Não é a reflexão que diz isso. Que vem lá do Espírito Santo. Lembra do terceiro aspecto da consciência que eu coloquei? Criador, reflexivo e moral, luz revelada. Então essa é outra questão que tem que estar junto aqui. Essa fabricação, vocês acham que é de vida ou é só de matéria sem vida? A nossa mente só é capaz de fabricar coisas sem essência. Você já construiu, o cientista já construiu uma semente que germina e brota? Porque isso é vida. O cientista já conseguiu fazer um animal em laboratório? Ele pode fazer o corpo de animal pelo DNA, mas nunca a vida que anima o animal. Isso não dá para fazer.
E está chegando perto, a gente já sabe fazer. Clone, é isso. Né? Agora, a parte, portanto, que a mente humana opera, por isso que Max Heindel, vamos colocar, porque o pessoal não entende, né? Max Heindel fala que a mente está em estado mineral. Então, a mente humana é capaz de fabricar artifícios, ou seja, matéria morta, por isso mineral. Nunca você vai fazer um boi. Ah, mas e a ovelha Dolly? Aí é uma outra discussão. Você criou o corpo da ovelha Dolly. Se houve ali a aproximação do espírito grupo para usar aquele corpo criado pelo homem para evoluir, entendeu? É outra discussão. Então, a segunda característica da mente retrógrada é a da fabricação. Qual que é o problema de você trabalhar com a fabricação? A fabricação, ela não te permite, então, enxergar o que é essencial. Por quê? Porque ela trabalha com o quantitativo. Não essencial. O essencial, ele é qualitativo. O não essencial é quantitativo. É por isso que o Evangelho tem frases que a nossa lógica não consegue entender. Que lógica faz essencial você ter 100 ovelhas e uma se perde? Aí você fala o seguinte, eu vou deixar 100 aqui abandonadas e vou atrás da que se perdeu. A lógica que não vê a essência diz o seguinte, é melhor você perder uma ou 99? É melhor perder uma. O que Caifás falou para o povo judeu? É melhor que um homem morra do que uma nação pereça. Só que era o verbo encarnado, né? Se ele tivesse visão essencial, qualitativa, ele estava com uma visão. Na Segunda Guerra Mundial, vocês sabiam que aplicaram essa lógica para soltar a bomba atômica? Fizeram um cálculo. Quantos de morte ia ter? Porque, por incrível que pareça, tinha um comitê de ética na Segunda Guerra. Falaram, não, pera lá. Talvez soltar a bomba atômica seja demais. Que o demônio já estava pedindo demissão, né? Só faltava soltar a bomba atômica. Soltou, o demônio falou, agora eu vou pedir demissão porque vocês me superaram, né? O ser humano superou o demônio, né, na Segunda Guerra. Então, mas fizeram essa conta. Se vocês quiserem saber onde é que eu vi isso, tem um documentário no Netflix que eu recomendo que chama Segunda Guerra Mundial em Cores. Vale a pena assistir. Conhecimento histórico. Então tem um episódio lá sobre a bomba atômica. E a lógica que empregaram foi o seguinte. Uma bomba atômica vai matar de 50 a 70 mil pessoas, se eu não me engano. Já imaginaram? Pô, não dá para soltar uma bomba para matar... Você imagina a consciência de um presidente. Imagina a sua consciência. Eu vou apertar um botão, vai morrer 50 mil, não é uma pessoa, que já seria o suficiente, né? Eu tenho crise, né, de matar pernilongo, né? Não que isso me dê alguma característica boa por conta disso, mas você entende? 50 mil pessoas. Só que aí os caras pegaram e falaram do presidente, calma, vamos pensar. Quantas pessoas morrem no mês por conta dos bombardeios? Muito mais que 70 mil. Verdade, né? Então vamos soltar a bomba. Esse é o raciocínio da fabricação. Levado às últimas consequências, você explica genocídio, holocausto, explica tudo o que você quiser. Porque você faz cálculo. O que é melhor a gente decidir? Ah, vai morrer? Ah, é pobre, não sei o que lá, deixa morrer. Melhor um morrer ou um pedaço da população morrer do que perecer. Pegaram o problema do intelecto? Eu poderia dar exemplos melhores aqui, tipo assim, só que vai ficar muito denso e não vai dar tempo.
grupo controle e grupo experimental, né? Em pesquisa, quando você dá remédio e tal. O grupo controle é a fabricação, porque você pega um todo e toma uma decisão em cima do todo. Só que você sempre tem, em estatística a gente chama de outliers. Outliers é o cara que sai do desvio padrão. Então, às vezes você pega o outlier ali, o conhecimento produzido no grupo não se aplica a ele. Então, você tinha que ir para um raciocínio qualitativo e não quantitativo. Por isso que tem gente que toma um remédio e não melhora, porque ele é outlier. Só que na média, melhora. Então, é melhor você dar o remédio. Uma tentativa de solucionar esse problema é o raciocínio clínico, onde você trata o paciente, que é o que o psicólogo faz. A gente pega caso por caso e faz um por um. Né? Então, por exemplo, nutricionista, tem gente que faz aquelas perguntas de fabricação. É bom ou não tomar whey protein? Depende. Depende da sua biologia, do que você faz. Cada caso é um caso. Esse cada caso é um caso é uma tentativa de você sair do quantitativo e ir para o qualitativo. Descontínuo, que eu já falei. A sua inteligência quebra tudo. A minha primeira orientadora de iniciação científica, que depois foi de mestrado, uma das primeiras frases que ela me falou foi assim, ó: pega a sua dissertação, aplique essa regra. A parte é mais fácil de resolver do que o todo. Falou essa. E é verdade. Pega o capítulo 1. Escreve o capítulo 1. Você pega o capítulo 2. Aí quando eu vi, eu tinha a dissertação inteira. É verdade, funciona. Só que às vezes, uma das críticas que a banca fez no meu mestrado foi: às vezes eu não consigo ligar o capítulo 1 no capítulo 2. Bom, eu poderia dar vários outros exemplos aqui. E por fim, que é o mais terrível na minha opinião, junto com esse, todos são terríveis, é o princípio da finalidade. A inteligência material, ela sempre vai focar no produto. Por exemplo, por que você vai na faculdade? Com qual finalidade? Poder ter uma profissão, trabalhar e ter dinheiro. Então a mente, ela sempre te leva para um fim. Dali em diante, e depois que você estiver formado? Então, a gente não para pensar nessas coisas. Tudo que a gente faz com o fim, o fim ele volta para a imobilidade. Eu estou fazendo tudo isso para chegar aqui. A nossa vida inteira, você ganha dinheiro agora para quê? Para quando você estiver lá na frente, você ter o dinheiro para não passar. Então, tem o fim de não passar. A gente sempre está visando o ponto de chegada. Ponto de chegada. O Evangelho te convida para o ponto de partida. É o oposto. O Deus sempre te convida para começar o novo, renovar. E a mente sempre te convida para você fazer o que você prever. Você já sabe. Sempre assim. Então, é desesperador fazer esse diagnóstico, porque a gente percebe que assim, a gente está inteirinho imerso nisso daqui. E todos os nossos professores... E se você não fizer isso aqui, também não vai dar lucro, né? E se não der lucro, você vai perder seu emprego, você vai passar fome e vai morrer. Então não leve ao pé da letra o que eu estou falando, né? Vocês têm que trabalhar aqui, né? Senão... Sempre tem um doido, né, na internet, assim, que o cara pede... eu vi a palestra lá, pedi demissão, então para começar algo novo, aí vira mendigo. Aí, o Rosa Cruz atrapalha. Não é que você que não entendeu, né, o processo. Faltou só fazer uma crítica amorosa aqui a uma pedagogia que Max Heindel escolheu, e talvez ele tenha feito essa escolha correndo esse risco, não é porque ele não sabia. Mas, por exemplo, a mente imobilizante, que é essa inteligência materialista, ela pega, por exemplo, o movimento das estações. Primavera, verão, outono e inverno. Como é que você aprende isso? Você visualizar. Você pega um quadro e transforma o movimento do tempo em espaço cristalizado. Como que você faz isso? Você faz um gráfico. Uma coisa que engenheiro faz. Né? Tem engenheiro aí, com todo respeito, né? Então você faz assim, ó. Agora eu vou ver o movimento em 2D, em 3D, né? Primavera, verão, outono e inverno.
Ah, é o ciclo. Agora eu entendi. Eu cristalizei, virei estátua de sal, agora eu entendi, né? Aí vem o Max Heider e fala da evolução. Aí o que você faz com a evolução? 7 períodos. 7 períodos. Saturno, 1. Aí tem 7 globos, 7 revoluções. Solar, 7 globos, pronto. Entendi a revolução, cara. Não, meu filho, você pegou uma coisa que não é isso no movimento e cristalizou para você refletir. Aí você esquece de parar de refletir e tenta ver isso no movimento. Então, como é que a gente começa a descristalizar isso? Agora, por que o Max Heinemann fez isso? Eu acho que é porque a gente não conseguiria entender de outro jeito. Vocês acham que dá para explicar de outro jeito? Por isso, o problema é se você parar aqui, e a proposta dele não é para tanto que ele faz uma advertência. Ele fala, os gráficos e os diagramas são ilustrações pálidas, né? Mas a gente vê muito estudante assim, com uma vontade de pegar aquilo e tatuar no corpo até, né? De tão apegado que tem, né? Mas tudo bem. Como é que a gente resolve o problema do movimento retrógrado, então? A gente tem que começar a entender o oposto dele. Então aqui está o retrógrado. A gente não tem mais tanto tempo como antigamente, então... E aqui nós temos o movimento de crescimento. E de movimento, de sabedoria. Vamos começar a entender agora esse outro ponto, porque a ideia é fazer o que a gente chama de síntese dos opostos. Uma coisa que Santo Tomás de Aquino fez bastante. Existe uma síntese dos opostos, que é então da inteligência com a sabedoria, que na árvore sefirótica nós estamos fazendo então a síntese de duas séfiras. Na coluna do rigor, Binah, e da misericórdia, Hokmah. Já ouviram falar? Essa é a haste horizontal. Só que tem outros opostos que tem que fazer uma cruz aqui, que é Keter e Tiferet. A beleza. E esse ponto, mais ou menos, um pouquinho mais para baixo, mas é a 11ª séfira oculta. Também conhecido como Da'at. Que tem que ser forjada pelo nosso trabalho de síntese de 4 opostos. Inteligência, que eu estou falando agora. E sabedoria e subjetividade absoluta e objetividade absoluta. Quando o interior absoluto se une com o exterior absoluto e a inteligência se une com a sabedoria, esse ponto da cruz, então, por que a cruz, o símbolo da cruz é importante? É porque é através da cruz que você pode sintetizar. Por isso que o caminho do cristão é da cruz. O cristão, ele sintetiza. Loucura, por exemplo. Por que vocês já pararam para pensar num corpo, simbolicamente falando, num corpo que não morre? O pessoal leva no pé da letra, o corpo físico que não morre, né? No hinduísmo você não tem isso, nem no budismo. Eles vão ter o acesso sem síntese, o acesso do espírito em Deus. Então você vai se unir a Deus em espírito. O cristianismo, ele fala o seguinte, é simbólico. Você vai ser arrebatado de corpo e alma para o espírito. Você vai pegar a carne
e vai juntar no espírito. Isso é síntese. Claro, no cristianismo popular, os caras pegam isso ao pé da letra. O que é corpo para a Fraternidade Rosa Cruz? É quando você transforma o corpo em alma. Você vai pegar a sua alma e unir ao espírito. Aí faz mais sentido. E aí o conceito de alma muda completamente, né? Porque o pessoal usa alma como sinônimo de espírito, mas não é. Bom, vamos lá. Quais são as características? Enquanto a lógica te leva para o final, a gente começa a entrar em contato com a sabedoria, e a sabedoria vai chegar num movimento que ela não é reflexivo, mas ela é imediata. Portanto, o primeiro passo para você começar a entender isso daqui é você entender o que é instinto. O instinto, você precisa refletir. Se eu começar a te empurrar aqui, o que você vai fazer uma hora? Começar a te empurrar. Você vai me repelir. Por quê? Porque você pensou? Estou te incomodando. Esse incômodo ele é direto. O instinto, ele faz você agir no mundo imediatamente, sem pensar. Por isso que um animal só tem instinto, não tem razão. O animal não pensa assim, será que daqui 2 anos eu vou ter uma doença e vou morrer? Melhor então eu começar a economizar. Não, o cachorro cachorreia, né? O gato gateia, né? Quem pensa é o ser humano. O ser humano fica preocupado e tal, não sei o quê. Porque você reflete. As crianças, elas são instinto puro. Depois, chega na adolescência, começa a ficar chato, né? Aí fica emocional. Aí depois fica deprimido. Então, o instinto é justamente essa consciência imediata que eu falei no início, que é o que te mostra as coisas. Para nós, o nosso instinto está sempre na autopreservação. Então o instinto ele é sempre egoísta. Tem um problema enorme aqui, que pelo cultivo da simpatia, o que significa simpatia? Sim, junto. Patia, sentimento. Sentir junto. Se você começar a trabalhar simpatia, isso é um trabalho, você não nasce assim, você tem que trabalhar. Você começa a retirar o elemento de autopreservação do instinto, e o instinto, a simpatia, ela fica desinteressada. Por que Max Heindel fala de amor desinteressado? O amor não é a simpatia? Dá para você amar sem simpatia? Serviço amoroso e desinteressado. Então o desinteresse sem simpatia, ele é perigoso, porque você vai para indiferença. Você tem que aprender a ter desinteresse com simpatia. Como é que você entende isso na Bíblia? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Todos são meus pais, todos são minhas mães. Quem é você, mulher? Né? O pessoal, ele faz questão, mas hoje em dia o pessoal ficou ofendido. Jesus chamou a mãe dele de mulher. Eu vou dar um exercício prático para vocês e explicar o porquê do orar sem cessar para chegar na união dos opostos aqui. Além da mente materialista aqui, ela ser imóvel, descontínua, fabricadora e com uma finalidade, essa mesma mente em nós, ela é desregulada. Por que ela é desregulada? Porque você não para de pensar. Se eu chegar para vocês e falar assim, nós vamos fazer um exercício agora
por 5 minutos. Eu vou marcar aqui no celular. E vocês vão prestar atenção somente no ar que entra na sua narina. Aí você vai sentir o seu pulmão esticar, seu diafragma, se quiser fazer a respiração mais embaixo. E depois o ar saindo. Só isso por 5 minutos. Eu aposto dinheiro que vocês não conseguem ficar 2 minutos. Aposto dinheiro. A não ser algumas pessoas que já têm algum treinamento aí. Pautado nisso, os yogis e basicamente os yogis, eles desenvolveram técnicas psicoespirituais, justamente para você aprender a silenciar a mente. Qual que é o problema? O cristianismo, você não tem nenhuma técnica psicoespiritual. O cristianismo você tem um negócio chamado princípio do ritmo. Que você vai encontrar o princípio do ritmo no orai sem cessar. Aqui concentração. Aqui oração. Técnica. Aqui devoção. E adoração. Por que oração e devoção aqui? Para regular a mente materialista. Aqui também tem a mesma finalidade de regular, só que aqui não tem devoção e adoração. Aqui tem técnica. Aqui depende da graça. Porque você tem fé que isso aqui vai te unir a Deus. Aqui tem esforço. Pegaram a diferença? Então, por quê? Aqui tem a necessidade da simpatia e aqui não necessariamente tem simpatia. Aí tem a briga, né? A gente teve até a discussão, foi domingo, né? Foi domingo. Ah, mas as pessoas amam. Sim, são pessoas que amam. Aqui o amor vem antes do ser, né? Eu não vou entrar nessa discussão aqui porque, né? Simpatia. É pela simpatia, pela oração que está pautada na devoção, na adoração e no amor que eu posso desenvolver a consciência que aqui eu não desenvolvo. O cristianismo, por isso que ele não tem técnica. Eu sou obediente não porque eu sou esforçado, mas porque eu desenvolvi uma moral que me diz que é certo fazer alguma coisa. Lembra que eu falei que a consciência tem 3 luzes? Inicialmente, a luz revelada, a luz reflexiva e a luz do poder, né? A luz criadora. Esse aspecto aqui, a gente está saindo da reflexão e colocando a necessidade da moral junto com a reflexão. Para então chegar numa cruz mais embaixo, que é na árvore da vida, que é a cruz que sai de Tiferet e chega em Malkut aqui embaixo. Eu estava fazendo a síntese de Keter e Tiferet, Binah e Hokmah. Eu estava aqui em Dat. Agora tem uma cruz aqui embaixo, que vem de Tiferet, e aqui tem outras séfiras. Essa aqui é o do milagre. É o da magia. Por quê? Porque quando eu desenvolvi acesso ao alto, quando eu desenvolvi obediência e moral, agora eu posso operar. Sacaram? Aí a consciência criadora fecha o ciclo. As 3 aspectos da consciência. Então, exercício prático, para vocês começarem a não ficar só na teoria. O anônimo, ele dá um exemplo
do seguinte: vocês acham que pela mente, que é retrógrada, imóvel, descontínua, parari parará, ela conseguiria prever que o ser humano nadaria em rios, mar? Porque, pela lógica, se eu pular na água, eu afundo. Então, não faz lógica eu prever uma coisa que seria nadar. É que hoje em dia a gente aprendeu que nada, né? Como é que o ser humano conseguiu nadar? Ele usou a lógica racional ou ele usou o instinto? Não pensou, ele pulou. Outros os capricornianos vão com o pé aqui, depois dá 10 para trás, e assim vai. Ora, independente, teve que ter o voto de confiança para ir além do previsível e fazer movimento. E aí aprendeu-se a nadar. Agora fica para vocês. Onde é que vocês olham para a vida de vocês e falam assim, aqui não dá. Não vai fazer loucura, hein? Se você subir aqui e pular, realmente não vai dar. Você não vai criar asa e vai voar. Sua intuição não vai fazer nenhuma asa surgir. Vai morrer. Mas pare para pensar quais coisas a sua lógica diz para você que você não pode. Então, será que é onde a sua consciência para? Não é um convite para uma semente nova? Ah, mas eu preciso saber para onde vai dar. Já voltou para o retrógrado, já virou estátua de sal. É uma aposta. Um cristão, ele sabe se a Nova Jerusalém vai acontecer, mas não é uma aposta. Isso não é fé imatura. Tá bom? Então, não vivam mais como se Deus existisse. É como se vocês acreditassem em Deus. Viva como se Ele já estivesse aqui agora. Isso já é intuição, isso já é simpatia. Acreditar em Deus é fácil, duro é viver como se Ele de fato fosse verdadeiro. Então, gente, era isso. Reflitam sobre essa analogia da piscina, de nadar, e tentem transpor isso para as piscinas que vocês estão sendo convidados para pular e que acham que não vão nadar. Talvez vocês aprendam a nadar e vão longe.